Número de oxidação, NOx, representa a carga elétrica de um átomo quando ele ganha ou perde elétrons em ligações químicas. Por exemplo, o NOx do hidrogênio no HCl é +1, enquanto que o NOx do cloro é -1. Regras para determinar o NOx. Substâncias simples apresentam NOx igual a 0. A soma de todos os NOx em uma molécula é igual a 0. A soma de todos os NOx em um íon é igual à sua carga. Metais alcalinos apresentam NOx igual a +1. Metais alcalino terrosos apresentam NOx igual a +2. O hidrogênio apresenta NOx igual a +1, exceto em hidretos metálicos onde vale -1. O oxigênio apresenta NOx igual a -2, exceto quando ligado ao flúor, onde vale +2, e nos peróxidos, onde vale -1. Halogênios apresentam NOx igual a -1. Exemplos: H2SO4, NOx-H, igual a +1. NOx-O, igual a -2. Para a soma dos NOx ficar igual a 0, o NOx-S deve ser igual a +6. KMnO4, NOx-K, igual a +1. NOx-O, igual a -2. Para a soma dos NOx ficar igual a 0, o NOx-min deve ser igual a +7. Cr2O72-, NOx-O igual a -2. Para a soma dos NOx ficar igual a carga, 2-, o NOx-Cr deve ser igual a +6. ACO3-, NOx-H igual a +1. NOx-O igual a -2. Para a soma dos NOx ficar igual a 1-, o NOx-C deve ser igual a +4. P4. O fósforo é uma substância simples, logo o NOx-P é igual a 0. Determine o NOx do enxofre nas espécies: H2S, S8, Na2SO3, HSO4-. Qual é o NOx do carbono no metanol? CH3OH. Determine o NOx do iodo nos compostos: N, A, I, O, K, I, H, I, O, 3, I, 2. Determine o NOx do nitrogênio nas espécies: NH4+, N2, N2O, N, O, NO2. Reação redox, também chamada de oxirredução, é o processo que envolve transferência de elétrons, alterando seus NOx. Oxidação é o processo onde o elemento aumenta seu NOx. Redução é o processo onde o elemento diminui seu NOx. Na equação não balanceada, H2S mais Br2 mais H2O, produzindo H2SO4 mais HBr, o NOx do enxofre passou de -2 para +6, enquanto que o NOx do bromo passou de 0 para -1. O enxofre sofreu oxidação e o bromo sofreu redução. Autorredox é o processo onde um elemento sofre oxidação e redução. Como assim, professor? Alguns átomos desse elemento transferem elétrons para outros átomos. Exemplo: Cl2 mais N, AOH, produzindo N, ACl mais N, ACl, ou -, H2O. Enquanto um átomo de cloro passa de NOx 0 para -1, NaCl, sofrendo redução, outro átomo passa de NOx 0 para +1, NaClO, sofrendo oxidação. Outro exemplo: H2O2 produzindo H2O mais O2. O oxigênio passa de NOx -1 para NOx -2, H2O, sofrendo redução, e passa de NOx -1 para NOx 0, O2, sofrendo oxidação. Para que um átomo sofra oxidação, é preciso que exista um causador desse processo. Ao composto responsável pela oxidação, damos o nome de agente oxidante. O agente oxidante mais comum em nosso dia a dia é o oxigênio existente no ar. A formação de ferrugem é o melhor exemplo disso. O ferro, no primeiro membro, apresenta NOx igual a 0. No segundo membro, apresenta NOx igual a +3. O agente causador dessa oxidação é o oxigênio, que sofre redução de NOx igual a 0 para NOx igual a -2. Note também a importância da umidade, H2O, neste processo.
Outros exemplos de agentes oxidantes: ozônio, permanganato de potássio, ácido nítrico, flúor, cloro. Para que um átomo sofra redução, é preciso que exista um causador desse processo. Ao composto responsável pela redução, damos o nome de agente redutor. O agente redutor mais comum em nosso dia a dia é o hidrogênio. A hidrogenação de óleos insaturados é um exemplo disso. Lembrando que a ligação dupla entre os carbonos é constituída por uma ligação sigma e uma ligação pi. A aproximação do hidrogênio à nuvem eletrônica da ligação dupla produz um complexo intermediário representado pelas linhas tracejadas, indicando o enfraquecimento da ligação π e ruptura da ligação H-H. O NOx de cada carbono no primeiro membro é igual a -2 e no segundo membro é igual a -3. O causador dessa redução é o hidrogênio, cujo NOx passa de 0 para +1. Note que a reação precisa de um catalisador, níquel e calor. Outros exemplos de agentes redutores: sulfito de sódio, hidreto de lítio e alumínio, hidreto de boro e sódio. Vitamina C. Amiguinhos, pesquisem o significado de Arla 32. Uma vez que a oxidação não acontece sem a redução e vice-versa, o que acontece com os agentes oxidantes e redutores? Bem observado, Esther Elisa. A substância que atua como agente oxidante tem um elemento sofrendo redução. A substância que atua como agente redutor tem um elemento sofrendo oxidação. Neste exemplo, o íon permanganato, MnO4 é o agente oxidante. Note que o elemento manganês tem NOx igual a +7 no primeiro membro e NOx igual a +4 no segundo membro. O manganês sofreu redução. O íon iodato, IO3 é o agente redutor. O elemento iodo tem NOx igual a +5 no primeiro membro e NOx igual a +7 no segundo membro. O iodo sofreu oxidação. Professor, qual o significado esse montão de números e o delta NOx? Criaturinha, muita hora nessa calma. Este exemplo também mostra o balanceamento por redox. Vamos ver como funciona? Considere o exemplo anterior. Quando o manganês passa de NOx igual a +7 para NOx igual a +4, significa que ele ganhou 3 elétrons, o tal do delta NOx. Quando o iodo passa de NOx igual a +5 para NOx igual a +7, significa que ele perdeu 2 elétrons, outro delta NOx. Então, esses números, 3 e 2, são os coeficientes do agente redutor e do agente oxidante, respectivamente. 2MnO4, 1- mais 3IO3, 1- mais H2O, produzindo 2MnO2 mais 3IO4, 1- mais OH, 1-. Faltam os coeficientes da água e do íon OH. Já conhecemos o balanceamento de cargas. No primeiro membro temos 5 cargas negativas, 2 do permanganato e 3 do iodato. No segundo membro temos 3 cargas negativas, do IO4. Para fazer o acerto, basta colocar o coeficiente 2 para o OH. Desta forma, também fazemos o acerto do hidrogênio, 2MnO4, mais 3IO3 mais 1H2O, produzindo 2MnO2 mais 3IO4 mais 2OH. Amiguinhos, vamos conferir? Bora lá. O manganês aparece 2 vezes em cada membro. O oxigênio aparece 18 vezes. O iodo aparece 3 vezes. O hidrogênio 2 vezes. Temos 5 cargas negativas em cada membro. Beleza? Professor, precisa colocar o coeficiente 1 na frente da molécula de água? Não. Evaporou. A recomendação da IUPAC dispensa seu uso, pois é redundante. No entanto, para melhor visualização do balanceamento, foi colocado o número 1 para enfatizar que aquela molécula, água, já está balanceada. O balanceamento por redox consiste em igualar o número de elétrons cedidos na oxidação com o número de elétrons recebidos na redução. O primeiro passo é determinar o NOx de cada espécie, átomo ou íon, nos 2 membros da equação.
O segundo passo é verificar quais elementos sofreram alteração no número de oxidação, bem como calcular a diferença entre o NOx do primeiro membro e o NOx do segundo membro, delta NOx. O terceiro passo é usar o delta NOx do elemento que sofreu oxidação como coeficiente do agente oxidante e usar o delta NOx do elemento que sofreu redução como coeficiente do agente redutor. Feito isso, basta encontrar os demais coeficientes, utilizando os coeficientes já obtidos. Exemplo: H2S mais Br2 mais H2O, produzindo H2SO4 mais HBr. O enxofre sofreu oxidação, passou de -2 para +6. O bromo sofreu redução, passou de 0 para -1. Delta NOx, enxofre, igual a 8, e o delta NOx, bromo, igual a 1. Logo, o coeficiente do H2S é 1, e o coeficiente do Br2 é 4, divisão de 8 por 2. A equação fica 1H2S mais 4Br2 mais 4H2O, produzindo 1H2SO4 mais 8HBr. Neste exemplo, o NOx do crômio passou de +3 para +6, sofrendo oxidação. O NOx do cloro passou de +5 para -1, sofrendo redução. O delta NOx do cloro, 6, é um múltiplo do delta NOx do crômio, 3. A simplificação reduziu os delta NOx para 2 e 1, respectivamente. São esses números que se tornam os coeficientes do CrCl3 e NaClO3. Colocando 2 como coeficiente do Na2-CaRO4, o crômio está balanceado. A quantidade de átomos de cloro no primeiro membro é igual a 7. Logo, o coeficiente do NaCl é 7. O próximo elemento a ser balanceado é o sódio. Temos 11 átomos no segundo membro e apenas 1 no primeiro membro. Logo, o coeficiente do NaOH é 10. Finalmente, o acerto do hidrogênio é concluído colocando o coeficiente 5 na água. Beleza? Balanceie as equações abaixo pelo método redox. K2Cr2O7 mais HCl, produzindo KCl, mais CrCl3, mais Cl2, mais H2O. C2O4 2-, mais MnO4-, mais H+, produzindo Mn2+, mais CO2, mais H2O. Cl2 gás, mais C sólido, mais H2O líquido, produzindo CO2 gás, mais HCl aquoso. Ag mais NO3-, mais H+, produzindo Ag+, mais NO2, mais H2O. Qual a soma dos coeficientes da equação balanceada? I2 mais HNO3, produzindo HIO3, mais NO2, mais H2O. Essa história de agente oxidante e redutor nos leva a refletir sobre a importância da dualidade. Pense sobre a dualidade Yin-Yang. Yin, preto, simboliza passividade, frio, escuridão e o feminino. Yang, branco, simboliza ação, calor, luz e o masculino. Eles não se conflitam, mas se complementam e se transformam constantemente, indicando que um não existe sem o outro. Converse com seus colegas sobre essa dualidade. Sugiro que leia recomenda. Yin e Yang, a harmonia taoísta dos opostos. Autor, John Campbell Cooper. Tradução, João Azenha Júnior. Editora, Martins Fontes. Data da publicação, 19 de outubro de 1999. Edição, segunda. That's all, folks.